Quem é você? Renato, eu me chamo Fritz Bassert. Nasci em 5 de maio de 1928 e num local chamado Boca Maldita, que os curitibanos conhecem, evidentemente. Naquela época conhecida muito mais por Cinelândia, que era de fato. Ali existia o Cine Palácio, logo no mesmo lado da quadra, a avenida. No mesmo lado, era o mesmo lado do palácio? No mesmo lado do palácio. Do outro lado tinha... Um pouco na esquina, na frente daquela caixa de música natalina do banco, havia um outro cinema chamado Broadway. Farveste. E na frente o Ópera. Mais tarde o Ópera, mas muito antes, ali onde é o edifício Tijucas, que nós conhecemos bastante, havia o Cine Odeon. E uma quadra da Voluntários da Pátria, né, nesse local chamado Cinelândia, havia ainda 2 cinemas Poeira. Então você já vê que desde o nascimento o cinema estava na minha vida. Curitiba e Marabá. América e Curitiba. Marabá. Né? Agora... Bom, você nasceu lá então? Nasci onde hoje é a Boca Maldita. Boca Maldita. E daí? Antonina, com pouco mais de 1 ano de idade, meu pai, por razões de saúde, foi para o litoral e, evidentemente, lá, meus pais, perdão, eles compraram um restaurante e, posteriormente, um hotel. Então, ali a minha vida começou a se envolver de uma forma mais intensa com o rádio. Numa época, evidentemente, em que não havia rádio AM, mas sim o que se ouvia eram as rádios FM. E a gente tinha um contato frequente com PRA9, Rádio Mairink Veiga do Rio de Janeiro, depois o Orgulho do Chateaubriand, a Tupi. PRF3. PRF3. E a Rádio Nacional. Mas muito ligado, a gente era com as emissoras de ondas curtas da América do Sul e da Europa. Me lembro como se fosse ontem, vamos dizer assim, a PRL1, PRL2, Rádio El Mundo Buenos Aires. Ou então, a Deutsche Rundfunk, que hoje é a Deutsche Welle, né, Berlim. Ou a Rádio BBC de Londres. Então, aí o rádio entrou profundamente na minha vida. Isso enquanto você estava em Antonina. E Antonina era, inclusive, uma das principais cidades da época, por causa do porto. Um dos principais portos do Brasil. Mas, curiosamente, meus pais tinham uma chácara a 3 quilômetros da cidade e toda hora do almoço um trabalhador da chácara, ele vinha buscar, evidentemente, a comida para os companheiros. E aí o Vico, Antonina é uma cidade que todo mundo tem apelido, e esse também, não sei se era Ludovico ou o que era, mas todo mundo conhecia ele por Vico. Era o concessionário do cinema. Olha a Cinelândia voltando na minha vida. Eu pegava o carrinho e o Vico ia comigo até a estação buscar a lata de filme. Nunca mais
paguei ingresso em cinema. Então a minha paixão rádio, misturada com a paixão cinema, preparou muito, muito antes, digamos assim, a história da televisão, que nós voltamos a falar depois. Com a guerra, meus pais, por serem alemães, como os cidadãos italianos, os japoneses, eles tiveram que deixar o litoral. E aí o delegado de polícia, o Penevites, na época, ele quantas vezes foi ouvir as emissões da BBC de Londres na minha casa, né? Ele me encontra um dia na rua e me diz, na rua não, na praça, em frente da casa, diz, diga para teu pai que ele tem 48 horas para deixar a cidade. E eu, petulantemente, respondi, eu não digo coisa nenhuma, agora você lá e diga, você não, pelo amor de Deus. Eu aí descobri que o cinema e o rádio de então estavam fazendo de mim um sujeito contestador. Tudo o que acontecia no raio da minha vida eu contestava. Mas 48 horas depois, meu pai tinha vindo para Curitiba, nós ficamos mais alguns dias e viemos embora também. Mas você não chegou a estudar em Antonina? Em Antonina, não. Grupo Escolar Brasílio Machado. Tá. Lá foi o meu início. O início meu início. Da escolaridade. Coisa que a gente guarda para sempre é que, pela curiosidade, como eu disse ainda agora há pouco, Antonina era uma cidade na qual todo mundo tinha um apelido. E as professoras do Grupo Escolar Brasílio Machado, todas elas tinham apelido com diminutivo, não por causa da estatura, não. Era uma coisa do coração. Então, Dona Tidinha, Dona Luísa Chasco, era Luizinha, uma baita de um mulherão, né? Chasco é um nome que não esqueço, porque está na nossa história de televisão. O sobrinho dele, não. Aí viemos para Curitiba, como eu dizia. Meu pai tinha arrendado uma granja do Dr. Alô Guimarães, presidente do Jockey Club, um médico afamado. E eu aprendi uma coisa na vida, andar atrás do arado. 2 cavalos puxando, ele segurando o arado e pensando no raio da vida. Até que meu pai e minha mãe acharam que essa coisa não era bem para mim na época. E aí me carregaram para a Escola Técnica Federal, hoje Federal, né? Na Escola Técnica de Curitiba, onde eu fiz, vamos dizer assim, o curso ginasial. Que era a grande escola do Paraná? Era realmente. Veio a ser Cefet e hoje é a Universidade Tecnológica do Paraná. Ali, digamos assim, aprendi muito, porque como estudante eu me envolvia com o movimento estudantil no meio da cidade. Mais tarde fui para a escola do De Plácio de Silva, e onde me formei em contabilidade. Mas nessa época eu já era profissional de rádio. Onde é que você tinha iniciado? Eu iniciei na B2, mas antes disso, eu iniciei no serviço de alto-falantes Copacabana,
aqui onde era o Campo do Poti, se não me engano, onde é a Praça 29 de Março hoje. Tinha esse aqui e tinha o Iguaçu. Em cima da Estação dos Bondes, onde eu também fui locutor. Por causa do alto-falante no Campo do Poti, eu recebi um convite de um moço chamado Arthur de Souza para trabalhar com ele num programa chamado Revista Matinal. Aí começou minha vida de rádio. Foi um dos mais importantes programas do rádio do Paraná. Era sem dúvida um programa importantíssimo. E ali eu comecei a aprender, digamos assim, o que era a vida do radialista, porque eu estava muito mais envolvido com a educação, com o estudo, do que propriamente com a vida profissional. Então eu começava muito mais como um amador do que propriamente, digamos, profissional. Da B2, eu me lembro de alguns nomes. Olha. Esquecidos porque não encontrei nas coisas que li. Mano Bastos, por exemplo. Era, na época, uma espécie de diretor artístico. Um tal de Salim Salomão, que todo mundo conhecia ele por... Souza Moreno. Souza Moreno, eu só queria ver se você lembrava. Edwin Scott Balster, operador de som. Antunes Severo, nosso amigo Pangaré, que trabalhou conosco depois, mais tarde, na Colombo Ouro Verde. O Leal de Souza, com o seu programa Joias Musicais. Itané Vaz Carneiro Leão era uma espécie de diretor artístico da B2. Olha, Lourdes Maria, redatriz, né? Uma época em que ainda Ivo Ferro não era personagem fantástico que foi no Rádio Teatro da B2. Logo eu saí dali e fui para a Rádio Marumbi. Todo mundo lembra da Rádio Marumbi na Travessa Marumbi. Mas eu me lembro dela no transmissor, em cima do morro da Mina de Ouro, no bairro da Ferraria. Em Campo Largo. No caminho para Campo Largo. Quer dizer, ali eu me lembro do tempo que nós carregávamos uma caixa de discos toda tarde para o programa de oferendas musicais. Isso porque naquela época não existia linha telefônica para fazer ligação. Estúdio na cidade com o transmissor em Ferraria. Dali conheci gente que, digamos, os radialistas de hoje conhecem, como é o caso do... Desculpe, mas... Vai lembrando. A gente vai esquecendo. Desde na Marumbi? Na Marumbi. Osni Bermudes. Osni... Membade Ferrante. Né? Olha, aquele... O Reinaldo Cunha. Isso foi mais tarde, mas foi. Não, mas é dessa época. E o outro foi secretário da Educação, o Moro. Quer dizer, foi candidato a prefeito. Moisés Itikovic. Moisés Itikovic. Lembro, né, lá pelas tantas, nós descobrimos que o Dr. Najib Shedden havia conseguido uma concessão para uma emissora em São José dos Pinhais. Então, o cantor de música favesto, chamado João Mário,
Ele chegou e, alemão, vamos fazer um teste. Esse era companheiro da Rádio Clube, vamos fazer um teste lá naquele negócio. Fizemos um teste, eu passei e ele não passou. E aí então nós enfrentamos a Rádio Emissora Paranaense lá em São José dos Pinhais. Aí outra epopeia, porque era, em primeiro lugar, era difícil. Em segundo lugar, digamos assim, os poucos companheiros daquela época, hoje nenhum deles está aí, mas tinha o Rolf Delp, um cidadão de São José dos Pinhais, um homem relacionado com o sindicato do táxi, né? As discotecárias e operadoras, o Ivo Nester, né? O Sigismundo Salata. E aí eu, apaixonado pelo cinema, como dizia, apareceu aqui em Curitiba o problema é que a memória está começando. Não, vamos lá, não tem problema. Né? Moreira Papst. Este Moreira Papst, ele queria fazer um filme de longa-metragem sobre um crime acontecido com um motorista de táxi em Curitiba. E aí, eu conheci um moço chamado Romualdo Zaluc e um outro chamado Azor Silva, velhos conhecidos de rádio emissora. Moraes Fernandes, gente, digamos assim, com quem a gente voltou a conviver muito tempo. Alcides Vasconcelos. Alcides, Vascão, pelo amor de Deus. Né? O padrinho da tua irmã lá, o Ismael Machado. Meu Deus do céu. Então, dali eu tive um desentendimento. E saí. Aí fomos trabalhar na Rádio Colombo. E a Rádio Colombo ficava, na época, o estúdio e o transmissor, onde hoje está mais ou menos próximo o terminal do Alto Maracanã. É exatamente por ali. Era a divisa de Colombo. De Colombo, com Curitiba. Exatamente. Ali com uns velhos, ali o seu Ronald Stresser, que era o diretor proprietário, ele ia me apanhar em casa às 6h30 da manhã. Mas nessa época eu já era um cara de 2 empregos. Na parte da manhã eu trabalhava na Colombo e a parte da tarde eu trabalhava na Rádio Clube. Aí eu ajudava o locutor da hora. Desculpe, Renato, mas depois que a gente perde cabelo e neurônio ao mesmo tempo, nós com a idade... O Hamilton Correia. Hamilton Correia, ele fazia a locução no horário da manhã. Eu fazia a programação, então ajudava ele, digamos, na leitura do jornal. Eu não hei de esquecer, provavelmente, digamos assim, uma eleição em que ainda o Juscelino não havia aparecido. Não havia inaugurado Brasília.
E o Hamilton, na empolgação, né, ele sempre foi um sujeito que ria por qualquer coisa, até se fosse até engordamento era capaz de rir. O Hamilton lendo o título de uma sessão do jornal. Atenção para o roteiro dos candidatos ao cacete. Desculpe. Caiu no riso porque ele havia errado, né? Que ele pretendia era catete. O catete. Eu sempre disse a ele, Hamilton, o dia que eu perder o fio, a estação sai até o meio-dia, até a hora que o Ronald vier nos buscar. E aquele dia aconteceu realmente por causa do erro da tacada errada do Hamilton, a estação ficou efetivamente fora do ar. E aí, Renato, aí nós lembramos em comum, evidentemente, o que aconteceu quando a Colombo veio para o centro da cidade. Porque ali encontramos né, velhos companheiros, né, como... Olha, meu Deus do céu, todos os bons companheiros daquele tempo. E o Renato, com quem, digamos assim, a gente nunca mais se desligou, essa é a verdade. Né? Colombo Ouro Verde foi um intermezzo entre o meu retorno para a emissora paranaense. É que naquele tempo, então, não precisava ir mais para o transmissor, porque tinha um link ligando Exato. Estúdio ao transmissor. E daí você já estava na Colombo, no edifício Pugsley. E aí eu voltei para a emissora paranaense. Depois de 3 anos do consórcio Colombo Ouro Verde, eu voltei para a emissora paranaense. E aí acontece um negócio chamado televisão. Então, minha paixão rádio, minha paixão cinema se fundem na outra nova paixão, televisão. E aí a gente encontra outra vez velhos lutadores e companheiros, né? Dos vários prefixos aí. Muito mais, digamos assim, amadores, apaixonados do que profissionais. E eu me lembro de uma manhã que o Olavo Bastos Freire, um técnico que o Dr. Najib trouxe de Minas Gerais. De Juiz de Fora. E o Otto Leining, que era técnico da emissora paranaense, desencaixotando umas coisas lá que virou a primeira televisão de circuito fechado do Paraná. E aí uma dessas coincidências, o filho do meu padrinho de batismo, que tinha sido dono do restaurante onde eu nasci, né, chamado Pedro Stier, convidou o Najib, eram amigos, convidou o Najib para instalar esta coisa lá no edifício Tijuca. Não, Garcês. E usava a vitrine da loja dele, que era no térreo. E ali então, muitas e muitas vezes nós vimos, digamos, o povo parar curiosamente diante das vitrines da Tarobá, exatamente, para assistir às nossas brincadeiras, eu chamo de brincadeira, de televisão, porque continuávamos muito mais amadores. Eu sei que isso aí, né, precisa ser acreditado alguma coisa. Um Elon Garcia, por exemplo, que acabou
sendo um dos grandes apresentadores. Tônia Maria, meu Deus do céu, a primeira das apresentadoras do Canal 12. Naquela época era 10, né? Era 5. O canal? O canal. 12 já. Iniciou no 7. Ah, é. Iniciou no 7 e depois já passou por 12. 12. Mas o 12 já aconteceu que ele subiu o elevador do edifício Tijuca, um pouquinho depois de ter voltado ao edifício. Né? Aquele edifício subiu, então, no último andar da televisão. Aí, Renato, eu digamos assim, aí eu me dediquei um pouco mais ao cinema. Que era uma das grandes paixões da minha vida, aproveitando, digamos assim, aproveitando a minha disponibilidade. E então trabalhei na Flama Filmes, escrevendo noticiários de cinejornais, de documentários e assim por diante. Para quem está acompanhando essa sua entrevista, Flama Filmes era uma produtora desse jornal falado para os cinemas da época. Exatamente. Por favor, pode continuar. Que depois, mais tarde, adquirida pela família proprietária da Cinelândia, da loja Cinelândia. Berek, Krieger e Davi. Irmão Davi. Transformaram em Cinematográfica Guaíra. Voltei para a televisão, né? Nos cinemas trabalhei com um moço chamado Leonel Moura, que me criou um sistema. Quer dizer, criou não, ele adaptou um sistema chamado Moroscope. Nós chegamos a produzir um programa com roteiro meu, que chamava-se Um Poema, em que a filha dele fez um papel que não seria dela, o que me indispôs com o Leonel Moura, porque depois de ter ensaiado a atrizinha que faria o papel, por várias vezes o Leonel Moura me dispensou para poder gravar com a filha dele. E eu encontrei um resultado, digamos assim, não esperado. Foi uma época, digamos assim, em que me permitiu um retorno à televisão. E aí, né, outra fase, o Renato trouxe um tal videotape, porque nós fazíamos tudo ao vivo. Os filmes que nós apresentávamos era gravado, o filme comercial era gravado pelo Dmitry Kozmiakin, pelo Alceu Nascimento, que era matéria jornalística, afinal de contas, na parte de arte do Canal 12 dessa época, Nilson Miller, Cheval, que é François Daubigné, François Daubigné, o Bieco, que eu não sei, não me Edgar Passoli. Edgar, exatamente. O publicitário hoje famoso, homem que pintou, que desenhou, digamos, o símbolo do Paraná Esporte Clube. Bom. Não é o Juarez, né? Não, o Juarez é Canal 6. Depois, é outro lado. Canal 6. Do lado de cá. Acho que Zeno José Otto. Zeno José Otto. Quer dizer, então, ali, digamos assim, a gente encontrava
encontrava, vamos dizer assim, um ambiente, digamos, já virando para o estritamente profissional. O Dr. Najib acabou vendendo o Canal 12 para o pessoal da Gazeta, que aconteceu porque eu tenho a impressão que nisso eu me envolvi até o pescoço, porque eu era um homem de publicidade também. Então, o doutor Najib chega e diz para mim assim, diz, o que fazemos agora que a Tribuna do Paraná e o Estado do Paraná, que eram os jornais que nos forneciam a matéria local, tinham passado para o Canal 4 do governador Paulo Pimentel. E eu disse brincando ou não, disse por um impulso, né, e ainda nos resta a Gazeta. Por que a Gazeta? Meu sogro foi impressor da Gazeta. Meus 2 cunhados mais velhos eram linotipistas da Gazeta. Meu cunhado mais novo, né, era ajudante de paginadora, aquela história toda. Então a Gazeta estava na minha vida quase tanto quanto, digamos assim, a televisão. E aí, Renato, né, aí eu tive a felicidade de poder passar, digamos assim, um encargo de editor de notícia, principalmente no que se relaciona à integração com a Globo, que esse você tem um papel muito, muito importante, que eu sei, né, para o... Agora me foge outra vez o nome dele. Bom, não faz mal, veja, daqui a pouco aparece. Ele editava o Jornal Nacional no Paraná, né? E aí, então, digamos assim, eu me afastei de todo, fui me afastando de todo e me liguei exclusivamente à publicidade. E na publicidade, eu cheguei a dirigir a Associação Paranaense de Propaganda. A minha aspiração na época, né, era separar, não mais aquela mistura de agência de publicidade com veículo de publicidade e profissionais de publicidade. Então a minha intenção, toda a minha administração, foi voltada nesse sentido. Até que um dia, né, me avisaram que o governo estava tentando introduzir a educação profissional no 2º grau. E como presidente da Associação de Propaganda, o diretor de um colégio, o Enio, ele me convidou. Vem aqui que eu quero conversar com você. Ele e o vice-diretor, o Caleb, eles insistiram em que eu orientasse a criação de um curso de publicidade para junto de outro curso sobre petroquímica e introduzíssemos isso no colégio. Renato, eu não entendia absolutamente nada de pedagogia. Eu fui formado em administração, né, não tinha nenhuma ligação com pedagogia, mas resolvi dar
por curiosidade, entrar nessa brincadeira. Em função da bagagem que você recolheu durante todo o teu tempo de rádio e... Deve ser por Foi isso. sim isso. Mas um dia eu recebo um aviso. Ou ele me avisando, diz, olha, a tua primeira aula é amanhã às 9. Foi uma surpresa, mas eu digo, não, tá bom, eu vou lá, vamos ver o que dá mesmo. Resultado, 15 anos de magistério. Um grande momento da minha vida pessoal. Grande mesmo porque eu via moços cheios de esperança entrar dentro da sala de aula. O que vocês pretendem? Ah, eu queria ser professor, eu queria... Mas, pô, você está num curso de publicidade? Não, mas eu gosto disso também. E saí no final do curso, digamos assim, formado e até tentado, digamos, a profissionalização. Foi o primeiro curso específico de propaganda criado no Paraná. Exatamente. Nessa época também um prefeito chamado Maurício Frutti, meu amigo de muitos anos, ele chegou, alemão, inventa um troço pro teu amigo lá, o Lopes Júnior, para que aquela associação de aposentados dele apareça um pouco. Eu digo, pô, o que eu posso fazer? Então o Lopes me pega a convite do Maurício e pede para que eu organize com ele, evidentemente com os companheiros da associação, um congresso dos aposentados aqui em Curitiba. Então a minha paixão de rádio, cinema, tudo aquilo já tinha passado, eu estava envolvido num outro amor, que era o amor pelo magistério, e acabei descobrindo que o sujeito pode ter outros amores. Porque nós conseguimos organizar o Congresso dos Aposentados em Curitiba, onde surgiu a Confederação Brasileira dos Aposentados. Mas eu não era aposentado. Eu ajudava o Lopes. Mas quando me aposentei, eu me integrei num movimento. E aí, então, pensamos na fundação de uma federação de aposentados no Paraná. Contei com o apoio de muitos amigos. A Luísio Querubim, a esposa dele, a Luciana, gente que não dá para esquecer, digamos assim, pelo bem que fizeram, digamos, a vida profissional da gente. Renato, foram anos voltados à briga pela implantação de associações de aposentados pelo Paraná inteiro. Eu não via a minha família nos finais de semana. Corri Paraná, corri Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo, Mato Grosso, até que um dia, em Porto Alegre, por uma dessas manobras do Lopes Júnior, eu acabei virando presidente do Conselho Deliberativo da Confederação Brasileira dos Aposentados. E aí, Renato, a aposentadoria me pegou. Porque carcinomas, melanomas, estenoses, essa coisa arada toda, e a velheira batendo aqui no papai, eu tive que me acostar. E assim, cheguei até aqui.
Muito bem, olha, nós temos aí mais uns 5 minutos, então eu gostaria de ver o que se poderia comentar sobre tudo isso que aconteceu em pouco tempo, em 5 minutos, que você pudesse dar uma visão da tua vida, assim, resumindo. Não, Renato, eu aprendi que a vida é uma coisa que lhe é dada, mas a forma de custear a vida, o custo da vida, é indesligável dessa situação. E talvez por isso, digamos assim, eu sempre dediquei ao serviço que eu fazia, ao meu trabalho, ao meu emprego, eu dediquei uma certa paixão. Mas não consegui nada nessa segunda parte. Continuo pé de chinelo. Não importa. Mas feliz da vida. Então tá bom. Obrigado.